onde houver trevas, que eu leve a luz. Eu convido a todos para nos apropriarmos deste tema, dessa ideia, e tentarmos ir o mais fundo possível no entendimento. O que seria levar luz aos ambientes de trevas? E a primeira pergunta, a pergunta que vai servir como fio condutor para a nossa reflexão. Seria para nós, espíritos ainda em uma situação de muita limitação moral, essa incumbência, essa atribuição de levar luz? Ou, olhando por outro prisma, essa não seria uma atribuição apenas dos espíritos de luz? Então a gente fica com essa pergunta que será respondida posteriormente, porque é uma pergunta que nos coloca numa zona de acomodação. Porque muitas vezes nós enxergamos as nossas vidas com um olhar ainda egocêntrico, de que estamos aqui apenas para nos apropriar dos ensinamentos, dos aprendizados e de todas as bênçãos que estão disponíveis para nós nessa existência. E esquecemos de nos colocar na situação de pessoas que precisam também contribuir para com o outro, para com a sociedade, para com o meio em que eu estou inserido. Mas de posse dessa pergunta, desse questionamento, nós precisamos inicialmente tentar conceituar a luz, entender um pouco mais sobre esse elemento que usualmente nós tratamos de uma maneira muito superficial, muito abstrata. Nós usamos muito a luz no contexto poético, no contexto mais superficial, e poucas vezes nós adentramos no conceito, aprofundamos no entendimento do que seria a luz. E ainda temos por hábito segregar o entendimento da luz no entendimento religioso, no entendimento das nossas reflexões espirituais, com a luz que é muito estudada pela ciência e que na verdade trata-se do mesmo elemento. Estamos sempre falando deste mesmo elemento, que por sinal é o primeiro elemento da criação divina, conforme as Escrituras Sagradas. Foi registrado por Moisés no livro de Gênesis, primeiro livro do Velho Testamento. No primeiro capítulo, no versículo 3, está escrito: e disse Deus, haja luz, e a luz se fez. Então é sobre esse elemento que a gente quer compreender, e que é esse mesmo composto existente na natureza, e que a ciência vem cada vez mais conseguindo conceituar, conseguindo se apropriar mais intimamente da formação da luz, do que se caracteriza a luz. E à medida que a ciência vai aprofundando no universo subatômico, tentando investigar a origem da matéria, porque para entender essa matéria perceptível é preciso penetrar no universo subatômico, onde existem os elementos formadores da matéria. E nós aprendemos no colegial que a partícula mais elementar da natureza recebeu o nome de átomo, que o próprio nome vem dizer que é aquele elemento que não pode ser mais dividido, de não tomo de divisão. É o componente mais elementar da natureza. E que hoje os estudiosos da física quântica, à medida que vão aprofundando nesse entendimento, buscando compreender a matéria, eles estão chegando à conclusão que o seu objeto de estudo, a matéria, ela não existe. E isso já é uma conclusão científica. Porque quando nós pegamos essa partícula elementar chamada átomo e compreendemos esquematicamente, nós vamos perceber
perceber que o átomo é composto por um núcleo central e por elétrons que estão orbitando em torno desse núcleo. E já é sabido pela ciência que mais de 99% da massa de um átomo está concentrado no núcleo, que é formado por prótons e por nêutrons. Acontece que quando nós ampliamos este átomo num esquema ou numa escala que nós podemos fazer algumas bases de comparação, e se nós pegarmos, por exemplo, esse átomo e alargarmos ao tamanho de um campo de futebol, o núcleo central, que está concentrado mais de 99% desse átomo, da massa desse átomo, ele não passa daquele círculo lá no campo de futebol, onde se coloca a bola para o início da partida. Apenas aquela bolinha, aquele círculozinho, onde se dá início da partida. E o elétron que está orbitando mais próximo desse átomo, nessa escala, nessa comparação, nessa proporção, estaria orbitando para fora das arquibancadas. E o próximo elétron mais distante ainda, e por aí vai, conforme a quantidade de elétrons que possui esse átomo que nós estamos exemplificando. Os elétrons, que lembramos, têm massa desprezíveis. Então eles não entram nessa conta. Muito bem. E o que seria o resto? O resto seria um grande vazio. Por isso, a matéria simplesmente ela não existe. O que existe, e isso já é conclusão científica, é energia em movimento. E é justamente o movimento dessa energia formadora a partir dos elétrons é que nos dá a sensação da matéria sólida, coesa, intransponível. Nós podemos pegar, para compreender, uma ilustração de um ventilador. Nós temos vários aqui na sala. Se nós pegarmos um ventilador parado, nós vamos enxergar 3 hélices. E no meio das hélices, um vazio. Podemos até atravessar a nossa mão e nada vai nos acontecer. No entanto, quando ligamos este ventilador, nós não percebemos mais as hélices. Passamos a ter a percepção da existência de um disco sólido e não conseguimos mais atravessar a nossa mão. Ou seja, a matéria não passa de ilusão de ótica. É o que nós percebemos a partir dessa dinâmica eletrônica existente nos átomos, que são os formadores de todos os outros compostos da natureza. Muito bem, e o que isso tem a ver com o nosso tema? Acontece que essa dinâmica dos elétrons orbitando em torno desse núcleo, existem alguns movimentos que são feitos pelos elétrons chamados saltos quânticos, quando esses elétrons, ocasionalmente, mudam de órbita, numa escala exponencial. E ao retornar para a órbita de origem, ou seja, eles acumulam energia. Quando retornam para a órbita de origem, eles expulsam energia do ambiente. Energia essa que se dissipa no meio em forma de ondas, as chamadas ondas eletromagnéticas. Ondas que se diferem aos milhares pelos seus comprimentos e pelas suas frequências, as quais a retina do olho humano tem a capacidade de perceber uma faixa muito limitada no universo enorme de ondas existentes. Apenas aquelas que compreendem entre os comprimentos das ondas eletromagnéticas da luz vermelha até a luz violeta. Ou seja, o infravermelho e o ultravioleta nós não conseguimos perceber. Mas existe um universo enorme de ondas além dessa faixa. E por que nós conseguimos perceber? Porque essas ondas, que são a dissipação da energia desse centro emissor chamado átomo, elas carregam consigo corpúsculos de matéria, que os cientistas apelidaram de fótons. Então os fótons têm a função de expressar a energia através da luz, mais ou menos radiante, conforme a maior ou a menor intensidade
intensidade energética daquele centro emissor. Agora a gente consegue relacionar conosco, porque esse é o conceito científico. O que nós precisamos entender é que a nossa mente é um centro emissor de energia muito poderoso, que tem um poder que nós não conseguimos ainda divisar, muito menos utilizar na sua máxima capacidade. É um dínamo que emana energia a locais de infinita distância. No entanto, como disse Kardec, quanto mais se distancia do centro emissor, menor a intensidade da energia, mas ela nunca chega ao fim, chega a zero, ela vai ao infinito. Então perceba, há mais de 100 anos atrás, a mente de Kardec já era quântica, enquanto a ciência ainda era newtoniana. E hoje os físicos modernos estão conseguindo compreender a inexistência da matéria. No lugar da matéria, energia condensada que se expressa pela luz. Essa luz também que se expressa a partir das nossas ondas mentais. Essa energia é emanada por esse centro emissor poderoso chamado mente, que é atributo espiritual, não nos esqueçamos disso. O cérebro é apenas um órgão físico que tem a função de decodificar a mente. Mas a mente é atributo espiritual. E é a partir da mente que se emana energia, que se caracteriza pelo brilho da luz, mais ou menos intenso, conforme a intensidade energética dos nossos pensamentos e a caracterização das ondas mentais que partem desse centro emissor, formando a nossa aura, que tem o seu aspecto mais ou menos luminoso. Muito bem. Dado esse panorama conceitual, agora a gente consegue responder a pergunta inicial. Teríamos nós a atribuição e a capacidade de sermos propagadores de luz? Sim. Uma vez que somos forjados a partir da luz. O que falta é brilhar. O que falta é resplandecer. E é o que nos assegura Jesus Cristo. Está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Quando ele diz: vós sois a luz do mundo. Mas ele vai explicar que o que precisa é exercer o propósito da luz. Então ele diz alegoricamente: não se pode esconder uma cidade edificada no alto do monte, nem se acende uma candeia para colocar embaixo de um alqueire, mas sim no velador, para iluminar a todos os que estão na sala. E ele conclui: portanto, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então todos nós temos potenciais de iluminação que precisamos exercer. Acontece que fazer brilhar a luz própria não é o exercício ou a atitude de autoexaltação, porque o próprio Cristo deixou claro: brilhe a vossa luz para que todos vejam as vossas boas obras. Então são as obras que devem estar em evidência. Sendo assim, todas as vezes que estamos imbuídos neste propósito de desenvolvimento, de progresso espiritual, de burilamento da alma, temos que fazer sempre a seguinte pergunta: nós estamos a serviço de quem? Dos nossos interesses egoístas ou da causa? Porque a causa deve estar em evidência. O personalismo não deixa espaço para que a obra possa expandir e perpetuar. Onde existe orgulho, onde existe vaidade, onde existe a soberba, não há condição para que a luz divina possa resplandecer. Lembremos daquela frase emblemática de João Batista:
naquele episódio em que ele batiza Jesus nas águas do Jordão. E após o seu batizado, Jesus vai se distanciando, e aquele é o marco do início do período apostólico do Cristo. Ele volta-se para os seus discípulos, André e Tiago, até então discípulos de João Batista, depois passa a ser discípulos de Jesus. E diz a eles: agora é preciso que eu me diminua para que ele cresça. Ou seja, senso de posição. A causa deve vir em primeiro lugar. A causa é mais importante. Kardec não dá o nome à doutrina que ele ajudou a fundar de kardecismo. Ele dá o nome de espiritismo em homenagem aos espíritos que vieram revelar. Mas na maioria das vezes, nós ainda, pelos nossos orgulhos, trazemos a necessidade de sermos os autores, os proprietários, e assumir os status de dono da obra. Não nos satisfazemos em ser apenas os trabalhadores, os operários do Cristo. Então a causa é sempre mais importante. Mas de qualquer forma, é no trabalho que nós nos iluminamos. É assumindo o nosso posto de trabalho, é que nós vamos pouco a pouco nos iluminar. Mas sobre esse aspecto, o aprendizado moral, ele é um tanto quanto diferente do aprendizado intelectual. Os métodos convencionais de ensino nos mostram que, para absorver o conhecimento, nós precisamos estudar, decorar, repetir, testar o conhecimento, para só depois praticar. O estudante de medicina não inicia o seu processo de aprendizado abrindo o peito de um paciente numa sala de cirurgia. Ele começa nos livros, na sala de aula, com seus professores, com os conceitos, com as teorias, e só depois ele vai para a prática. O ensino moral ele é um tanto quanto diferente. Lá a pedagogia é outra. Lá nós começamos na prática. É no trabalho, é na tarefa, onde a gente vai aprender, onde a gente vai iniciar este processo iluminativo. Nós somos convidados a desenvolver a nossa luz nas trevas. E na maioria das vezes, nas trevas de nós mesmos. O primeiro terreno em que nós precisamos iluminar são os nossos corações. É a escuridão da nossa mágoa, dos nossos medos, dos nossos preconceitos, da nossa culpa, dos nossos remorsos. Esses são os ambientes que nós precisamos inicialmente iluminar. Fazer as primeiras buscas neste processo. E aí está a essência da resposta de Santo Agostinho a Kardec na questão 919. Quando Kardec pergunta qual é o meio prático mais eficaz do homem se melhorar e resistir à atração do mal. Trazendo essa pergunta para o contexto do tema da noite, é como perguntar qual é o meio prático mais eficaz do homem se iluminar. E quem lembra a resposta? Já dizia o profeta da antiguidade: conheça a ti mesmo. Então este é o primeiro passo neste processo. É fazer esse mergulho interior. Fazer essa viagem íntima. E é lá que nós iremos encontrar todas as ferramentas necessárias para iniciar este processo. Porque esses mesmos espaços, essas mesmas experiências, ainda que equivocadas, essas mesmas vivências, esses mesmos hábitos doentios que ainda existem em nós, é que serão aproveitados.
é que servirão como matéria-prima para a elaboração de algo mais equilibrado. É lá que nós vamos conseguir, através das nossas vivências pretéritas, corrigir a rota. É uma espécie de ajuste de vetor. Não é simplesmente erradicando o mal que irá emergir o bem. Não é um recorte do que está errado, mas a transformação do que já existe. São essas mesmas experiências que precisam por nós ser lançado um olhar amoroso e misericordioso, para que algo novo possa emergir. Então os nossos desvios morais são setores da nossa essência onde nós ainda não investimos esforços de educação, onde nós ainda não projetamos um olhar atencioso para aquilo que precisa ser modificado. E isso precisa ser feito, é um processo muito individual, muito pessoal, mas precisa ser feito com amor, com alto amor, com alto misericórdia. Enxergar nessas manchas, nessas escuridões, potenciais de amor. Como, por exemplo, fazem os benfeitores nas diversas histórias em que nos são trazidas através da psicografia. Como, por exemplo, Estevão na obra Paulo Estevão. É esse olhar que lança a Saulo de Tarso no momento em que ele está sendo assassinado. Isso é uma simbologia que nos faz refletir bastante. Porque Estevão estava sendo assassinado por Saulo. E para quem já teve contato com essa história, lembra que naquele momento existe uma revelação surpreendente e ao mesmo tempo trágica. Quando no reencontro de Estevão com a sua irmã Abigail. E é naquele momento, antes de Estevão expirar, que Abigail reconhece ali o seu irmão que estava sendo assassinado. E ela, surpreendentemente, revela o seu irmão, dizendo: Gesiel, que é o nome original de Estevão, Gesiel, este é o meu noivo, Saulo, apontando para o seu assassino. Acontece que Estevão tinha olhos de luz. Lembremos da frase do Cristo: os teus olhos são a candeia da alma. Se os teus olhos forem bons, teu espírito será luz. Mas se teus olhos forem maus, teu espírito estará em trevas. E o olhar daquele benfeitor para aquela situação era um olhar de luz. E ali ele enxergava todo o potencial naquele que seria futuramente o grande apóstolo do Cristo, o grande divulgador da boa nova. Quase que profetizando, Estevão diz a Abigail: Cristo os abençoe. Eu não vejo em Saulo um inimigo, mas sim um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer Jesus, irá servi-lo com o mesmo fervor. Então percebam, meus irmãos, tudo é uma questão de paradigma. Qual é o olhar que nós estamos lançando para as nossas vidas? Para as mais diversas situações que nós atravessamos ao longo do dia. É um olhar de luz, um olhar de trevas. Porque nós só conseguiremos mudar as circunstâncias exteriores quando nós transformarmos o nosso padrão íntimo. E aí o nosso olhar para a vida se modifica. E aí eu me recordo de uma história, uma lenda atribuída a uma lenda sufi, em que uma mestra sufi estava ali no exterior da sua casa, procurando um objeto na calçada, na rua. Então aproxima-se dela seus discípulos e começa a ajudá-la a procurar por este objeto. E depois de um tempo, todos ali procurando por um objeto, um resolve perguntar. Diz: mestra, onde é exatamente que você perdeu esse objeto? E ela curiosamente responde: eu perdi esse objeto dentro de casa.
Mas ele se entreolha pensando, ela só pode estar louca. Ela enlouqueceu. Perdeu dentro de casa e está procurando aqui fora. Então ele insiste na pergunta, mas mestra, por que é que está procurando aqui fora se perdeu lá dentro? E ela responde, porque lá dentro está escuro, aqui fora está claro. Então olha a metáfora. Será que nós também não estamos conduzindo as nossas buscas espirituais e as nossas relações religiosas da mesma forma? Procurando fora o que está perdido aqui dentro. Pelo mesmo fato de que lá fora está claro e aqui dentro está escuro. Então eu prefiro procurar lá fora. Porque acender a luz interior não é tão fácil quanto parece. Demanda esforço. E para muitos de nós, o esforço é hercúleo. Porque acender a luz interior nessa busca proposta por Santo Agostinho, nós precisamos muitas das vezes passar pelos processos de desilusão, de desapego. Entrar em contato com esse eu profundo é perceber o quanto eu tenho investido esforços naquilo que é efêmero, naquilo que se desfaz no túmulo, e o quão pouco eu tenho dedicado no acúmulo do patrimônio espiritual, que realmente é eterno. E quando eu faço essa viagem, eu percebo ainda que essa identidade que eu invisto tanto esforço em construir, ela é de curta duração. Ela é perecível. É quando eu percebo que eu não sou, que eu estou. E eu entendo que eu não sou o pai, eu estou o pai. Que eu não sou o marido, eu estou o marido. Que eu não sou determinado profissional com determinado status, com determinado poder. Eu estou. Então isso muitas vezes é um processo doloroso e eu prefiro procurar lá fora. Porque ela está clara. Mesmo sabendo que eu não vou encontrar aquilo que está perdido aqui dentro. Então eu me nego a iniciar este processo iluminativo, que, como já dissemos, começa por esse mergulho interior, mas é apenas o primeiro passo. Essa identificação das sombras que existem em nós e que carregamos há milênios incontáveis. Uma vez identificada essa escuridão interior, eu preciso estabelecer em mim um conjunto de normas, de regras, de roteiro, para servir como guia, para servir como referência, a mapear a minha caminhada. E que aqui trazemos algo em comum, porque escolhemos a doutrina espírita, o cristianismo, a ser este roteiro, a nos levar a esses patamares de iluminação. Mas depois de escolhido este roteiro, eu preciso me banhar desses conceitos e desses preceitos. Eu preciso me envolver, me saturar a tal ponto de que esses princípios irão penetrar no meu âmago, nas minhas entranhas, consolidar na minha alma, a tal ponto de me confundir, de me fundir com aquilo que eu acredito, com aquela que é a minha crença. Como diz o mestre, eu e o Pai somos um, ou seja, as suas atitudes e seus pensamentos estavam de tal forma alinhados e conectados com a lei divina que era quase que os seres se confundiam em um só. E quando isso acontece, quando eu alcanço esse patamar, eu não preciso mais do discurso, porque a minha vida passa a ser o próprio discurso. A luz passa a se revelar através de mim. Como um biógrafo, certa feita, do Chico Xavier, dizendo que a mensagem mais bela que Chico deixou não foi nenhuma de suas psicografias, mas a sua própria vida. Porque a aura do Chico transmitia a luz do seu pensamento equilibrado,
harmonizado com as leis do amor e da caridade, a expandir-se pelo meio, pelo ambiente. Há uma frase atribuída a Francisco de Assis, onde ele diz: divulgue o Evangelho, se necessário, use palavras. Então nós precisamos compreender que é preciso trilhar essa caminhada, esse caminho, esses patamares na busca da autoiluminação. E a religião é um bom recurso para isso. É um bom ambiente, um ambiente convidativo que tem essa missão. Essa instituição do mundo físico que foi projetada a partir da inspiração do alto, mas que por muitos séculos tem fracassado nessa sua missão. Porque nós estamos quase sempre nos nossos rituais religiosos, nesses dogmas vazios, nesses rituais exteriores, procurando fora o que está perdido dentro. Basta ver que nunca houveram tantos templos edificados na terra, como nunca houveram tantas almas desencantadas. Porque ainda nos falta compreender a verdadeira essência da religião, a verdadeira mensagem daquele que veio estabelecer os códigos divinos. Quando Jesus nos traz aquele que é o grande mandamento, que iria substituir todas as leis dos profetas, que nós devemos amar ao Pai, nós devemos amar o próximo, nos conectando ao nosso Criador, mas exercendo a nossa religiosidade no próximo. Por isso o próximo será sempre o altar, onde se adora a Deus. E nós precisamos de uma vez por todas compreender que no centro de toda manifestação religiosa deve estar sempre a figura do próximo. Portanto, eu preciso do próximo para fazer brilhar a minha luz. Eu preciso do próximo para ser quem eu sou. Por isso, não se acende uma candeia para colocar debaixo de um alqueire, mas um velador para iluminar a todos que estão na cena. Quando eu brilho a minha luz, pessoas se beneficiam deste brilho. E este é o propósito de fazer brilhar a própria luz. Vamos para o campo prático? O que acontece com as minhas relações quando eu passo a sorrir mais? O que acontece com as minhas relações quando eu passo a me comportar com mais bom humor? Quando eu passo a expressar esperança? Quando eu passo a agradecer mais? Quando eu passo a me queixar menos? E esse é o convite do Cristo. Que nesse meu contato com o próximo, que eu leve a porção de luz que já existe em mim, ainda que limitada. O que o outro vai levar é problema do outro, mas que eu leve a luz. Que eu leve a minha boa parte, como diria a irmã. No capítulo intitulado A Boa Parte, ele encerra esse capítulo dizendo: leve sempre a sua boa parte. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Mas eu faço esse exercício sempre no contato com o próximo, vivendo as minhas experiências cotidianas com aquele que está ao meu lado. Muito bem. Mas quem é meu próximo? Essa é a pergunta que o intérprete da lei faz a Jesus, quando ele conta a parábola do bom samaritano. Ele diz: Senhor, eu não sei quem é meu próximo. E Jesus diz que um homem descia de Jericó a Jerusalém, quando foi surpreendido por salteadores, que depois de levar todos os seus pertences, o agride e o deixa cair da margem do caminho, sendo morto. Até que passa por ele, um levita e um sacerdote. Mas passam de largo, porque precisavam se manter puros. Afinal de contas, estavam indo para os rituais do templo em Jerusalém. Precisavam permanecer purificados para o encontro com Deus. Não podiam se contaminar com as impurezas, com as sujidades daquele homem desconhecido.
precisavam ir ao templo procurar fora o que está perdido dentro. E ao chegar no templo, diversos rituais, como por exemplo da libação, eles derramavam no chão do templo azeite e vinho para a purificação do templo. Mas passa por aquele homem um samaritano. E como diz o texto bíblico, movido por íntima compaixão, o acolhe, o socorre. E olha a simbologia. Derrama azeite e vinho nas feridas daqueles. Portanto, meus irmãos, este é o fluxo de amor emanado a partir de Deus. Então, o dar e receber, também extraído da oração de São Francisco. Pois é dando que se recebe. Não é uma via de mão dupla. Eu não dou ao outro para receber depois. Não é uma troca mercantil. Mas é um fluxo, onde o amor divino passa por mim. Me purifica. Resplandece a luz interior. E o que eu preciso fazer é passar adiante. É fazer parte desta corrente, como um veio de água. Uma água que, se por algum motivo se represa, acumula detritos. Então eu tenho que dar fluidez. Deus espraia o seu amor a todos os ambientes. E aguarda antenas que possam sintonizar. Portanto, não falta amor. Falta amar. Não falta luz. Falta brilhar. E nesse sentido, o Cristo é sempre o nosso grande referencial. Como disse João no primeiro capítulo do seu Evangelho. Nele havia vida, e a vida era a luz para os homens. A luz que brilha nas trevas, mas a treva não a reteve. Afinal de contas, a luz pode atravessar qualquer escuridão sem se contaminar. Assim que a luz do Cristo permanece resplandecente até os dias atuais. Mesmo tendo atravessado séculos da escuridão da ignorância humana, Ele continua sendo o nosso grande referencial. Ele continua sendo o nosso guia, o nosso modelo. Mas lembremos sempre que guia a gente segue, modelo a gente copia. Portanto, precisamos também fazer brilhar a nossa luz diante dos homens, para que todos vejam nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Queridos irmãos, muito obrigado pela atenção. Espero que de alguma forma uma centelha de luz possa ter acendido no coração de cada um. Que o médico das almas, Jesus Cristo, possa visitar o lar de cada um de vocês.